Olá e seja bem-vindo. A indicação de Flávio Dino para ocupar a vaga de ministro do STF está causando a maior indignação de todos os tempos, ganhando repercussão negativa em todos os setores da sociedade. E no Senado também, por parte de alguns senadores, como Eduardo Girão e Exalci Lucas, momentos depois da indicação. O senador Eduardo Girão, por exemplo, enfatizou que a indicação configura um ato de revanchismo e vingança. E o senador Exalci Lucas fez uma acusação gravíssima. Segundo o senador, o STF está ameaçando e chantageando os senadores da República. Veja o vídeo. Depois de um final de semana muito movimentado e um começo de semana mais movimentado ainda, né? É onde nós fomos surpreendidos agora com a notícia de que está confirmado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou para o STF nada menos do que o ministro da Justiça, Flávio Dino. Sim, indicou o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Como pode? Com todo respeito à pessoa, não entro na questão de pessoa, mas vamos pegar a figura do ministro. Vamos pegar o espírito do governo Lula, que diz que veio para pacificar o país. Está colocando o símbolo da revanche, colocando o símbolo da vingança, do deboche. É assim que vai pacificar o Brasil? Os sinais são completamente trocados. Os valores estão invertidos na nossa nação. Um ministro que sabotou, boicotou a CPMI. Eu participei, eu estava lá, o senador Exalci também. Fez de tudo para obstruir as investigações, até as imagens não entregou do seu Palácio da Justiça, do seu gabinete. Tinham 200 câmeras, 2 entregou e depois disse que não tinha mais, foi apagada. Onde a dama do tráfico circulou, não junto a ele, mas aos seus assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não tinha nenhum controle de acesso. Não se tem uma prévia no Ministério da Segurança Pública, o ministro que vai lá na comunidade lá da Maré e não vem aqui na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, ele vai totalmente sem nenhum tipo de proteção. Lá no Rio de Janeiro, numa das comunidades mais perigosas. Mas aqui na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, ele faltou audiências. É muito estranho, sem falar no desastre que foi a sua gestão à frente do Maranhão, deixando cidades entre as mais violentas do mundo. Pobreza demais no Maranhão. Aliás, o STF a gente já questiona por ser muito político. Tribunal politiqueiro. Vai colocar um político nato lá dentro? É muito estranho. Presidente, primeiro a minha fala no sentido da votação de quarta-feira. Nós conseguimos aqui de forma até um pouco surpreendente, não é? Porque muitos não acreditavam, a votação da PEC 8, 52 votos favoráveis. Mas, acompanhando já desde o início da apresentação desse projeto de emenda constitucional, eu acompanhei muita pressão, as pessoas pressionando pela aprovação e também, do outro lado, não é, o próprio Supremo Tribunal Federal, ligando para todos os senadores para que eles votassem contra essa medida. Então, eu fiquei, de certa forma, indignado até, da forma como
alguns colegas sofreram pressão aqui nessa casa. Chantagem. Ministros do Supremo ligando para os senadores e ameaçando, inclusive, com relação à votação. Eu vejo, assim, um quadro no Brasil hoje, um quadro negro, assim, um estado preocupante com a democracia. Um discurso bonito, todo mundo fala em democracia, mas na prática nós vivemos hoje um estado de ditadura. E o início não, a implantação do comunismo no Brasil. Essa decisão de hoje, de mandar aqui para o Senado o nome de Flávio Dino para compor o Supremo Tribunal Federal, eu fico imaginando aqui até que ponto o Senado vai chegar se aprovar esse nome para o Supremo. Recentemente, como foi dito aqui pelo senador Girão, e eu participei ativamente das reuniões da CPMI, o ministro Flávio Dino não só desconsiderou, desprezou, ignorou o Senado Federal, o Congresso Nacional, no momento que sequer encaminhou para essa casa um requerimento aprovado por unanimidade na CPMI. Unanimidade. Nós aprovamos um requerimento solicitando as imagens das câmaras do Ministério da Justiça, porque nós já sabíamos que a Força Nacional estava do lado do Ministério no dia 8 de janeiro. Nós já sabíamos, e eu fiz o relatório de 2.576 páginas, mostrando claramente com provas, com mensagens, com quebra de sigilo, que o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu dia 8 de janeiro. E o ministro, durante mais de um mês, deu uma enrolada na CPMI, dizendo que só poderia mandar se tivesse autorização do Supremo. E, por incrível que pareça, o Supremo determinou a entrega. E ele simplesmente não encaminhou. E fica por isso mesmo. Agora, eu fico imaginando uma pessoa como essa, no Supremo Tribunal Federal, com mandato vitalício, não é? E com o perfil que ele tem. E olha que ele é senador. E olha que foi governador. E, por sinal, um péssimo governador. É o pior IDH do Brasil, está exatamente no Maranhão. Então, eu fico assim, ansioso para ver, mas me preocupa se essa casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional. E se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo. Talvez algo semelhante ao que aconteceu na véspera da votação da PEC 8, onde o ministro aqui chegou a ligar para cada um dos senadores. Para mim não ligaram, mas ligaram para grande parte dos senadores e senadoras dessa casa. Então, eu fico aqui imaginando como seria um Supremo, não é, que não respeita o Congresso Nacional, onde depois de aprovada a PEC, ameaças foram feitas aqui ao líder do governo, ao presidente do Senado, ao presidente do Congresso, como se estivesse recriminando a nossa votação, como se nós tivéssemos a obrigação de votar o que eles determinam. Então, eu espero, sinceramente, que na sabatina da CCJ a gente possa, de fato, dizer não a esse absurdo, que eu não sei qual é o interesse, qual é realmente a negociata ou as negociações que foram feitas, ou até ameaças que foram feitas ao Executivo para encaminhar esse nome aqui para o Senado Federal. Enquanto boa parte da sociedade está indignada, o ministro Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes comemoraram. O presidente Lula indicou 2 grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonet são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado democrático de direito. É com imensa alegria que recebo a notícia da indicação de Flávio Dino para o STF. Possuidor de vasta cultura jurídica
e de inegável compromisso com o Estado Democrático de Direito. O indicado reúne plenas condições para exercer a jurisdição constitucional junto aos demais. Mas, apesar do lobby e ameaças do STF, o Partido Novo lançou um abaixo-assinado, logo após o anúncio oficial do nome do comunista, no início da tarde desta segunda-feira, 27. Para o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, a quantidade de assinaturas em tão pouco tempo aponta o descontentamento da população com a indicação. Ele disse o seguinte, abre aspas, a indicação de Flávio Dino é um deboche. Justamente no momento em que o STF está no centro do debate em razão dos seus abusos. Lula indica ser o ministro mais autoritário e prepotente.